29 de abril de 1923. Começava ali a história de um dos maiores clássicos do futebol mundial. O Clássico dos Milhões. E o Vasco venceu. 3-1 no primeiro jogo. Mas, nos últimos 20 jogos, são 14 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas 2 vitórias do Vasco. É muito pouco, né? 2 vitórias nos últimos 20 jogos. De maio de 1945 a março de 1951, o Vasco ficou 23 partidas sem perder para o rival. São 16 vitórias e 7 empates nesse recorte. De fevereiro de 2017 a fevereiro de 2021, o Flamengo ficou 17 partidas sem perder para o Vasco. 8 vitórias e 9 empates. O Flamengo teve a maior vitória do Clássico ano passado, no 6-1. Tinha um 6-2 e conseguiu impor ao Vasco 6-1. O Vasco teve, nesse século XXI, 2 resultados de 5-1 em 2000 e em 2001, com o protagonismo, inclusive, do atual presidente Pedrinho, que jogou muita bola. Na história, o Vasco tem um 7-0 como o maior placar, em 1931, a favor da equipe cruzmaltina. História de um jogo que pode ter qualquer época, com qualquer fundo, com qualquer tipo de perspectiva. Um melhor, outro pior, os dois numa fase boa, os dois numa fase ruim. Sempre vai ser uma grande rivalidade. Em qualquer esporte, em qualquer modalidade, Vasco e Flamengo é realmente um campeonato à parte. Agora, imagina só, estar dentro dessa rivalidade pela primeira vez. Imagina só jogar contra no profissional, quando você sempre o enfrentou na base. Imagina também jogar contra o time que lhe formou pela primeira vez, estando do outro lado. Pois bem, essas situações irão acontecer nesse domingo. Fernando Diniz dificilmente vai ter novidades no elenco para o Clássico. Os volantes Tietê e Thiago Mendes estão em transição e dificilmente jogarão. Os dois, como eu venho dizendo aí durante toda a semana, são jogadores que estão tratando, estão já em campo, mas pelo fato de não estarem em treinamento, e é importante isso, dificilmente estarão em campo na partida contra o Flamengo. O lateral esquerdo, Lucas Piton, eu já vou dizer aqui, está fora do jogo. É muito difícil, uma pancada que ele sofreu há exatamente uma semana no jogo contra o Botafogo, pancada na panturrilha e não conseguiu se recuperar. Eu vou dizer que ele está fora, tomara que eu queime a minha língua, mas acho muito difícil. Sem maiores novas, o time não deve muito fugir daquele que está sendo especulado, apenas com a improvisação de Puma Rodrigues, uruguaio, na lateral esquerda. Cuesta, Robert Renan e Andrés Gomes, 2 colombianos e um zagueiro brasileiro jovem que já rodou aí o mundo, são debutantes no Clássico. Estarão debutando no Clássico Vasco e Flamengo. E são peças muito importantes para um jogo que Fernando Diniz tem buscado ajustes, principalmente na saída de bola. É uma preocupação porque é uma característica muito particular do time do técnico Felipe Luiz, técnico do Flamengo. O Flamengo marca muito forte a saída de bola. Tem uma pressão na saída de bola adversária muito intensa. E Fernando Diniz tem essa característica do time que sai de trás, sai com boa progressão, e ele tem treinado muito isso. Jogar com essa pressão na sua última linha, mas também saber jogar com as linhas do adversário defensivas mais avançadas. E aí pode estar uma surpresa para o Clássico de domingo entre Vasco e Flamengo. Robert Renan e Cuesta são zagueiros de muita técnica. Não são butinudos, muito pelo contrário, são jogadores de qualidade. E vão ser muito importantes nessa construção, com a participação dos meias, provavelmente Felipe Coutinho e Nuno,
e dos volantes, que devem ser Hugo Moura e Barros. E dentro disso está aí o caso da última linha avançada, porque vai ser necessário ter velocidade para aproveitar esse espaço que o Flamengo reduz do campo. As linhas defensivas do Flamengo, a volância e os zagueiros jogam muito à frente, jogam praticamente na linha divisória do campo, dão a profundidade do campo do Flamengo como uma oportunidade e confiam muito na recomposição de laterais, zagueiros e volantes de boa velocidade. É um time que se posiciona muito bem dentro de campo e tem zagueiros velozes, que têm a confiança de ir à frente e, se tomar uma bola nas costas, conseguir chegar. Por isso, eu não descartaria de maneira nenhuma a ideia de Fernando Diniz de mudar, sim, o ataque, de poder fazer um ataque e usar até, quem sabe, um desses dois, David ou mesmo Andrés Gomes, com o Ryan jogando na frente. Seria um time de velocidade, um time que tem preenchimento de espaços e que poderia aproveitar, eventualmente, uma bola roubada no meio, uma saída de bola de trás com velocidade. Lembrando que o Vasco vai ter um lateral muito mais construtor do que apoiador, que é Puma Rodrigues, e vai ter um lateral de profundidade, que é o Paulo Henrique. Verratti não está barrado. Isso aqui é uma conjectura, é uma possibilidade, é um treinamento. Mas não me surpreenderia se o Verratti não jogasse como titular. Ou então pudesse estar mais adaptado a essa função. Ele tem jogou os últimos jogos contra o Flamengo, aliás, todos. Tem histórico de fazer gols. Fez um gol contra o Flamengo, inclusive, na derrota de 6-1. Mas é claro que para um jogo em que a posse de bola é muito importante, porque o Flamengo é um time de trocação com posse de bola, e também para aproveitar esse espaço de uma linha defensiva adversária bem avançada com velocidade nas costas, não se sabe se o Verratti é o ideal. Mas não está definido isso. Diniz tem ainda o treino de amanhã e tem o treino de sábado para buscar a melhor formação. Qual seria a melhor formação de ataque? Portanto, diante desse quadro, há grandes chances de que os três, Cuesta, Robert Renan e Andrés Gomes, possam realmente fazer suas respectivas estreias no Clássico dos Milhões no domingo. Agora, há um outro jogador que também tem uma situação extremamente inusitada para esse jogo. Em 2023, ele entrou aos 19 minutos do segundo tempo, no lugar, então, do armador Everton Ribeiro, na vitória do Vasco por 1-0, gol de Puma Rodrigues. Matheus França, que debutava no Clássico como profissional. Ele depois também participou de 2 jogos semifinais, esse inclusive um deles, e foi protagonista, sofrendo o pênalti cometido por Manuel Capasso no segundo jogo. O Vasco jogou muito melhor que o Flamengo, mas num contra-ataque, numa falta cobrada rapidamente, de uma maneira muito estranha, com autorização que ninguém ouviu do árbitro, o Matheus França arrancou e o Capasso, imprudente, acabou cometendo um pênalti. Hoje eu procurei pessoas próximas ao Matheus França, assessoria, para perguntar, né, do ambiente, como é que ele estava, porque ele foi muito hostilizado, muito procurado pela torcida rival nas redes sociais. Poxa, como é que você está vindo para cá? Vai vir para o Vasco? Você é cria do Flamengo? Aquela coisa toda. E eu recebi a informação que o Matheus França não quer papo sobre isso. Não quer falar sobre esse jogo e não quer lembrar dessa passagem. Ele hoje se sente muito jogador do Vasco, querendo o jogo, sabe, tem noção de que vai sofrer hostilidade, se aquecer na beira do campo e entrar, vai ser apupado, vai ser xingado, mas está muito otimista e muito confiante. É um cara muito mais maduro do que esse jovem de 2023, com uma passagem de 2 anos pelo futebol inglês, pela Premier League, onde ganhou muito lastro, e está muito afim de jogar. Está muito disposto a jogar. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes
da plataforma Atenção Vascaínos.